Você está ouvindo Esportes Brasileiros, uma série de episódios que trarão até você esportes que nasceram no Brasil e que você talvez ainda não conheça. E o esporte de hoje é uma mistura de futevôlei com tênis e futebol, praticado com uma pequena bolinha recheada de plástico granulado, reciclado, em uma quadra que mede 10 por 5 metros, com uma rede divisória de 1,5 metro. Esse, gente, é o futsal, o primeiro esporte da história criado no estado do Paraná e que agora está em expansão pelo Brasil. E no episódio de hoje recebemos aqui o criador do futsal. Tenho o prazer de apresentar para vocês o Marcos Juliano. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, professor. É uma grande honra poder estar aqui no Racecast, falando com os ouvintes e apresentando essa modalidade nova que é o futsal. Maravilha, cara. A honra é toda nossa de poder receber você aqui. Mas pra gente começar o nosso papo, Marcos, conta pra gente quem é o Marcos na fila do pão. Então, hoje eu sou professor autodidata de educação física, reconhecido pelo Conselho Regional de Educação Física, o Conselho Federal, mas a minha formação mesmo original é como economista. Eu sou economista e também já estudei jornalismo e também sou arqueólogo autodidata, né? Eu sou um cientista. Que massa! Show de bola! E hoje eu estou atuando como empresário grande porque, além de ter criado o futsal, eu também desenvolvo, né? Eu confecciono as bolas e todo o material para poder implantar a modalidade. Então hoje eu estou atuando muito forte como professor de educação física, capacitando outros professores, lecionando, implantando a modalidade e como empresário, né, batalhando nesse nosso Brasil para poder vingar, poder vender toda a estrutura do futsal para poder implantar o esporte em outros municípios, escolas, outras cidades e outros estados também. Maravilha, show de bola. Então você é desde o criador do esporte até a confecção das bolinhas. Sim, até foi engraçado que foi uns 2 meses atrás eu estava numa escola, né, apresentando esporte e os pequenininhos, crianças, é muito engraçado. E um deles teve uma percepção falando, mas professor Marcos, então você é o deus do futsal, sabe? Eu falei, você inventou a bolinha, você criou, você que faz tudo, você que coordena, né? Então foi muito legal assim dessa percepção da criança. Mas eu sou, né, o Marcos, eu sou uma pessoa muito curiosa e como toda pessoa, né, todo inventor, digamos assim, tem essa curiosidade inata que sempre explora, né, novos fundamentos, novas criações, novas percepções e abordagens de tudo para poder desenvolver algo novo, como eu desenvolvi o esporte e o futsal. Maravilha, show de bola. Então agora que a gente já te conhece um pouquinho melhor, conta pra gente como e onde surgiu o futsal. Pode ser, agora o momento... Vai um pouco de tempo, né? O momento agora que eu vou comentar desde o início, desde o primórdio, até para os ouvintes poderem conhecer e saber toda essa parte de... Alô, acho que caiu. Não, tô te ouvindo. Vai lá, continua. Pode voltar do início, vai lá. Como começou o esporte, como para os ouvintes poderem conhecer onde que foi o pontapé inicial, né, o ato primordial que surgiu a modalidade. Tudo começou em 1998, quando eu estava até cursando a faculdade de economia. Eu tranquei o 2º ano de economia e fui fazer um intercâmbio na Austrália. Me joguei para a Austrália lá para ter essa experiência, né, num outro país, de dominar um outro idioma, de conviver com outra cultura. E até uma coisa engraçada, que naquela época, quando eu tranquei a faculdade, o dólar estava 82 centavos de real, né, para você ver. Que maravilha! Maravilha, cheguei lá com os seus 3 mil reais, praticamente estava com uma grana violenta lá na Austrália. E eu fui para a Austrália lá, e lá eu morei durante muito tempo, durante 5 meses, eu morei em um albergue da juventude, para poder ter esse contato com outras culturas. Até eu morei com gente no mundo inteiro. E foi interessante que meu primeiro colega de quarto era um neozelandês. E quando você vai para fora do Brasil, você fala que é brasileiro, o pessoal associa muito a carnaval, a futebol. E esse neozelandês, ele era fanático por futebol. E ele falou, quando ele viu que eu era brasileiro, ele, porra, futebol, o cara era louco, sabia todas as nossas escalações das Copas do Mundo, né, 70, ele manjava mais de futebol do que eu mesmo. Rapaz! E ele pegou pra mim e falou, então vocês devem ser viciados num esporte chamado footbag, e tirou uma bolinha pequenininha do bolso.
E eu fiquei surpreso, ele pegou e ficou chutando ela, batendo assim com o lado do pé, e eu fiquei surpreso e falei, cara, eu nunca vi isso na vida. E aí esse neozelandês falou a frase que foi a catalisadora de tudo isso. Ele falou, no país do futebol não tem esse esporte. Eu falei, cara, nunca vi. Eu lembrava dessa modalidade, tinha um jogo no videogame, no Atari, depois o Master System, que era o California Games, que era um bonequinho chutando essa bolinha, que era um dos jogos. O California Games era o surf, era o patinho, era o bicicleta, o BMX e o footbag. E eu falei pra ele, pô, eu lembro isso aqui no videogame, mas eu nunca vi a bolinha. E o neozelandês, ele ficou surpreso. E sempre ele chamava eu pra jogar. E eu ficava chutando com ele a bolinha. Tipo, é como se fosse uma bolinha, um saquinho, né? Também era de crochê. E era tipo um granulado dentro de fazer embaixadinha. E ali eu tive a ideia a primeira vez. Eu falei, cara, que interessante essa modalidade, né? Vou trazer pro Brasil. Comprei uma bolinha lá. Eu comprei numa surf shop, que os surfistas gostam muito de jogar essa modalidade, esse esporte. E daí eu trouxe uma bolinha, mostrar até para os brasileiros lá. Nenhum brasileiro conhecia lá na Austrália. A turma ficava surpresa. Falava, pô, isso aqui é tipo um jogo de altinha, né, no futebol. E daí eu trouxe, em 98, uma bolinha aqui pro Brasil. Quando eu trouxe essa bolinha de footbag, foi uma surpresa absoluta. Ninguém conhecia a bolinha aqui no Brasil. Pô, que esporte é esse e tal? E nós era uma grande diversão. Nós nos reuníamos e ficávamos em rodinha, né? Chutando a bolinha. Era a alegria da piazada que a gente descia, né? Naquela época ali, pô, os intervalos, mesmo na faculdade, meus amigos de prédio ali, os vizinhos, a diversão era jogar o footbag. Rapaz. E eu lembro que um ano depois, em 1999, eu estava no churrasco de faculdade. E a turma, né, tomando toda, cervejinha e tal, eles começaram a brincar com a minha bolinha e começaram a brincar de 5 corta, né? E o 5 corta era 1, 2, 3, na quinta você dava um bicudão para tentar acertar o outro oponente. E eu lembro que eu falei para eles, falei, pô, pessoal, vamos perder a minha bolinha assim, que eu tava vendo que tava dando um chute violento, e a bolinha tava sendo isolada. E não deu. No final da faculdade, quando eu chego lá pro pessoal, falo, cadê minha bolinha de futebag? Os caras deram uma desculpa, não sei, não fui eu, deu pá! O Zezinho lá, o João lá chutou a bola e perdeu e isolou a bolinha. Eu fiquei triste, não, cara, que essa bolinha era a alegria da gente. E naquela época, professor, em 99, a internet estava engatinhando no Brasil ainda, a internet de escada. Não existia um comércio internacional que nem nós temos hoje, onde você pode comprar o que quiser do mundo inteiro. E demora um tempo, mas chega na tua casa. E eu lembro que o primeiro cara de mostrar o footbag na Austrália foi um neozelandês. E na sequência, quando eu morei no albergue da juventude, eu também conheci um canadense que também era fanático pelo footbag. E ele mostrou um footbag que a avó dele havia costurado de crochê. Até era diferente da bolinha que eu tinha. E eu lembro disso daí, eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar eu mesmo tentar costurar minhas bolinhas. E eu sempre me aventurei, eu fui escoteiro quando pequeno, então eu sempre fui meio habilidoso em costurar roupa, tudo. Eu sempre tive, né, essas habilidades manuais. E eu comecei eu mesmo a inventar e tentar costurar as primeiras bolinhas. E eu lembro que eu não sabia o que recheava ela. Eu lembro que era um granulado, então no começo eu recheava com arroz, com feijão, depois milho, eu tentei pedra brita pequenininha. E eu costurei as primeiras bolinhas e saíam umas coisas bizarras, né? Até eu vasculhei na internet como é que se costurava bola de futebol. Você costura os gomos de fora para dentro e no final você vira. Então as primeiras bolinhas eram em forma de triângulo, era uma coisa bizarra. Mas já dava mais ou menos, ela servia e funcionava. E eu lembro que esse neozelandês, né, mostrou a bolinha, depois o canadense, ele mostrou uma bolinha que era de crochê, a minha também era de crochê. E eu comecei a visitar várias costureiras pela cidade para tentar fazer uma bolinha de crochê. Mas como eu não tinha nenhum modelo para servir de base, saíam umas coisas bizarras, professor. Saíam umas bolas que eram absurdas. Mas mesmo assim eu tentava dar e eu já tinha também uma ideia de falar, cara, isso aqui pode dar samba, porque sabe, pode ser uma possibilidade de negócio mesmo. E eu comecei a costurar as bolinhas. Eu estava costurando, visitando as costureiras, tudo para tentar fazer uma bolinha de footbag que era mais próxima ali da realidade. E paralelo a isso também, eu também tive a ideia de querer falar, cara, eu também vou explorar comercialmente essa bolinha, né? Porque eu via um potencial, uma brecha, né? Daí o que eu fiz no começo? Eu fui atrás até de registro de nome e descobri que o nome footbag já estava registrado pela uma empresa de calçados de São Paulo. E daí, vasculhando pela internet, eu descobri que tinha um outro nome também, que era Hack-Sack, que a tradução seria saquinho de habilidade, o Hack-Sack, que também já estava registrado pela Mattel, que é uma empresa de brinquedos. E daí eu falei, calma aí, eu vou juntar esses dois. O foot do footbag, que é foot, é pé em inglês, F-O-O-T, e o sack do saquinho. E daí eu criei o Footsack, nome em inglês ainda no começo. E daí em 2002, até eu entrei com pedido de patente, de registro em 2002, e comecei a costurar e tentar fazer essas bolinhas de mais forma profissional. Isso foi muito legal, por causa que eu tive contato com muitas costureiras,
e muitas costureiras que moravam em regiões carentes da cidade de Curitiba. E ali foi o primeiro momento que eu falei, cara, se um dia eu montar uma associação com essas costureiras, eu vou montar uma associação com essas mulheres, com essas crocheteiras. Só que no começo eu não sabia fazer crochê, né? Então elas foram me ensinando, eu tive que aprender a fazer crochê, professor. Foi bem legal, assim, que hoje o futsal ele é um ponto baixo sem laçada, mas no começo eu não sabia o que era, que tinha ponto alto no crochê, ponto baixo, ponto mais fechado. Faço nem ideia do que seja isso. Foi um empreendedorismo, eu mesmo costurando as bolinhas, né? Mas foi muito legal, professor. E até nesse ínter, a gente só jogava o esporte na forma círculo recreativa. Até eu não imaginava ainda como criar um esporte, né? Para mim era só o modo, esse modo que eu conheci lá na Austrália, que é um círculo, nós ficávamos jogando. E eu fui montando. E daí, tendo esse contato com essas costureiras, até foi a primeira vez que eu tive um embrião. Eu juntei umas 5 mulheres e elas começaram a costurar as bolinhas. E eu fui desenvolvendo a bolinha. Daí foi muito legal, quando eu pesquisando na internet, eu encontrei o recheio ideal delas, que até aquele momento, professor, eu recheava com arroz com feijão, as pedras britas. Daí que eu encontrei o plástico granulado reciclado. São pequenos grãos, parece uma ervilha, tipo uma lentilha plástica, que é o polietileno e o polipropileno. E é legal que daí eu falei, plástico reciclado, já pega com um aspecto mais ambiental para a modalidade. Isso nos idos, né? Comecei ali a levar mais sério isso em 2002, 2003. E daí eu comecei realmente a fazer as bolinhas. Né? Eu entrei com o pedido de registro do nome, Futsec. Até naquela época eu tive que montar uma empresa que eu deixei ela inativa por um tempo, que era Juba Materiais Esportivos, para poder registrar o nome, que naquela época você não conseguia registrar o nome através de pessoa física, era só pessoa jurídica, e eu tive que registrar no INPI o nome. E daí eu comecei a desenvolver a bolinha, né? E daí tem vários modelos, é até interessante que hoje eu tenho um museu do Futsac, são 6 modelos até chegar no modelo hoje oficial, que é o modelo final que nós temos, né? E daí, professor, eu além de jogar em círculo, eu tive essa ideia de querer criar uma versão um pouco mais competitiva. Até eu tinha um restaurante no centro de Curitiba, que era bem interessante, que nós funcionávamos na hora do almoço, era o ambiente do almoço, né, o horário comercial dele, então ele fechava às 3 horas da tarde, eu dava toda a comunicação, né, passava todas as instruções com as cozinheiras, tudo certinho, depois elas saíam embora às 4h30, eu com os meus amigos, nós pegávamos o salão do restaurante, eu estendia um varal, os panos de chão, e ficava brincando com a bolinha, desenvolvendo tipo futevôlei, alguma coisa. E paralelo a isso, eu comecei também a pesquisar toda a história do esporte, de esportes que são jogados numa quadra e praticados com uma rede divisória. Descobri, né, o futevôlei, que é um esporte brasileiro, que tem toda essa criação interessante, que foi criada na década de 60, 70, ali na ditadura militar, que era a proibição de jogar o futebol de areia. O pessoal teve a criatividade, que era liberado o vôlei, começaram a brincar com a bola do vôlei e criaram o futevôlei. A peteca, que é uma criação nossa também na década de 60 de Minas Gerais. E a peteca, ela é, na verdade, até um instrumento que os índios já jogavam. Até o nome peteca em tupi significa bater. E daí foram os mineiros que organizaram a modalidade com um campo, com uma rede divisória. Fui em cima do tênis, que é uma criação inglesa do século retrasado, de final de 1800. O badminton também, fui atrás das regras, que é uma criação inglesa. Foi o conde de badminton que organizou, que ele é baseado no esporte praticado na Índia, com raquetes também, com uma petequinha. E foi muito legal quando eu esbarrei nessa pesquisa, um esporte criado na Tailândia, chamado Sepak Takraw, que é tipo um futevôlei samurai, é jogado com uma bola de bambu entrelaçada, também uma rede divisória, que o cara tem que derrubar a bola no campo adversário, e os jogadores dão verdadeiras piruetas. Eu achei super interessante. E eu comecei a desenvolver uma quadra especial para poder jogar o futsal. Até eu inspirei nas linhas do tênis, para jogar as linhas internas. Eu queria desenvolver alguma coisa similar ao tênis, que jogasse individual, 1 contra 1, e duplas também, né, 2 contra 2. E daí eu desenvolvi a quadra de futsal, né? Ela mede 5 metros de largura por 10 de comprimento, com uma rede divisória de 1,5 m de altura. E o teu objetivo é derrubar a bola no campo adversário. São disputados 3 sets até 21 pontos corridos em vantagem, e você joga no modo individual ou duplas. No individual poderia ser dado 2 toques na bolinha, e em duplas pode ser dado 2 toques na bolinha e 5 toques no conjunto da dupla. E o interessante é que em 2005 meu pai veio a falecer, eu não quis mais tocar esse restaurante que eu tinha com meu irmão, porque realmente mexer com comida é um trabalho gigantesco. Sim, deve ser e eu trabalhoso. investi na modalidade ali por 2006, e daí eu aluguei um imóvel que tivesse um fundo de um quintal onde eu pudesse construir essa primeira quadra. Até eu fico brincando que o futsal é a história de como eu inventei o esporte no fundo do quintal, porque foi no fundo do quintal desse imóvel, que hoje é a sede hoje, né, da empresa, da Confederação Brasileira. Mas
Em 2006 eu me mudei para esse imóvel, construí essa quadra adaptada no fundo do quintal, e em 2007 eu fiz o primeiro campeonato da história do esporte, da modalidade. E foi muito legal que nesse primeiro campeonato eu chamei um amigo meu que era árbitro de futebol de salão para poder arbitrar o campeonato. E daí ele ficou impressionado no final do campeonato, até fazendo um adendo. Eu ganhei esse primeiro campeonato. Os caras, professor Marcos, mas o senhor inventou a modalidade. Eu pensei justamente isso. Pô, o cara inventou e ganhou, mas olha que legal, professor. Eu nunca joguei muita bola, eu nunca fui um jogador exemplar de futebol bom. Sempre eu sou o cara que vai ficar mais berrando no campo. Mas eu, quando era menor, eu joguei muito ping-pong. Então eu tinha essa habilidade de jogo com rede. Até um dos fundamentos, quando eu criei o futsal, era que eu imaginava que meu pé era uma espécie de raquete, onde eu tinha que rebater a bola para o campo adversário. Uhum. E eu fiz esse primeiro campeonato em 2007, ganhei ele, vi que eu tinha um esporte em mãos, um negócio. Os juízes, o árbitro ficou impressionado, os atletas impressionados com a modalidade, existia toda uma modalidade, e dei os fundamentos, E você podia utilizar a cabeça, o tronco e os membros inferiores, tipo futevôlei, era proibido o toque com as mãos, como no futebol. E o resto podia dar, peito do peito, cabeça, o ombro, até você poderia bater na bolinha, os membros inferiores. E daí eu comecei a querer organizar a modalidade, querer difundir ela. Então eu montei primeiramente uma associação, a Abrafuts, a Associação Brasileira de Futsal, para poder organizar os campeonatos, federar os atletas, organizar um corpo de arbitragem, um súmula e poder fazer os primeiros campeonatos. E daí eu comecei a expandir o esporte, até eu tive uma oportunidade muito legal, eu levei para Santa Catarina, que eu veraneio lá em Santa Catarina desde pequeno, levei para Itapema, que é a cidade lá ao lado de Balneário Camboriú, ensinei meus amigos a jogar o futsal, eles começaram a praticar o esporte, e foi muito legal que no ano de 2008, a gente apitou o primeiro campeonato catarinense da história, os atletas começaram a brincar lá, os amigos meus, até eu dei de presente para um deles um kit do esporte, eles ficaram jogando. Marcos, vem aqui apitar um campeonato com a gente. Eu fui lá com a minha equipe, eu vi o esporte acontecendo, foi a primeira vez que eu vi o esporte acontecer fora aqui de Curitiba, Até foi muito legal que no final de 2008 eu fiz o primeiro campeonato brasileiro da modalidade com atletas do Paraná e Santa Catarina, até foi um catarinense que ganhou lá, o William Alves, que começava a jogar, porque foi muito legal. Lá foi a primeira vez que o esporte eles montaram na quadra, na praça pública, na Praça da Paz lá. Eles montaram as quadras lá, Itapema é uma cidade pequena, começou o pessoal a jogar, teve uma explosão de atletas. E daí foi muito legal de ver que a modalidade existia, o esporte realmente tinha um potencial de crescimento. Mas ele existia também existia um grau de dificuldade na modalidade, porque a bolinha ser pequenininha, E tipo o futevôlei, realmente era o pessoal do futebol que pegava mais jeito. Tinha mais aproximação o pessoal do futebol. Sim. Mas eu vi que a modalidade existia. Daí eu fui em cima do Ministério dos Esportes e eu pedi para eles, como é que eu faço para tirar esse esporte do papel, para ser reconhecida a modalidade? E eles comentaram comigo, professor Marcos, você vai ter que montar 3 federações em 3 estados, que a federação seria a entidade máxima que rege o esporte em cada estado brasileiro, e com 3 federações você poderia montar uma confederação brasileira, que seria a entidade máxima do esporte, e aí sim a modalidade poderia ser reconhecida. Então em 2009 eu tirei do papel, a primeira foi a Federação Paranaense da modalidade. Nós criamos com corpo jurídico, tudo aqui em Curitiba. Sim. E daí sim o esporte começou a ter um caráter mais profissional, mais de alto rendimento, com modalidade e com federação. Professor, mas só uma dúvida. Para criar essas federações, o custo é alto para poder criar e manter as federações ou é só a parte burocrática? Existe a parte mais burocrática mesmo, que é um estatuto que tem que ser redigido, um advogado que tem que assinar todas as custas cartorárias, mas digamos assim, que não é um custo alto para manter uma federação ou confederação. Você tendo esse estatuto montado, você tendo um advogado que possa assinar, e mesmo bancando as custas de cartório, tudo certinho, não é um custo alto montar uma federação. Você pode até, ter um endereço na sua casa, um endereço no papel. Sim. Daí, claro, para ativar a federação, para você conseguir projetos, daí, que envolve um custo maior, porque você tem que ter ela ativada o CNPJ dela, para tirar o CNPJ, tudo. Mas, para deixar claro para os ouvintes, não é uma coisa muito complicada, burocrática e cara, principalmente, de criar a federação. Mas nós montamos a Federação Paranaense, começamos a fazer vários campeonatos aqui, e campeonatos em Santa Catarina, e daí graças ao pessoal de Santa Catarina eu consegui montar a Federação Catarinense, foi em 2010, tirei do papel.
E foi muito legal também que um pessoal de Santa Catarina levou o esporte para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Lajeado. E lá foi que eu consegui, em 2011, montar a Federação Gaúcha do Esporte. E foi muito legal, que eu estava com 3 federações montadas, pronto para montar uma confederação brasileira. E também tive uma oportunidade legal, que foi em 2010, eu trouxe um campeonato brasileiro da modalidade aqui para Curitiba, para poder mostrar o esporte para os curitibanos. Para Curitiba. E eu trouxe um campeonato brasileiro para cá em 2010, mostrei para os vereadores, para o secretário de esporte, o esporte, eles ficaram surpresos que era um esporte que era prata da casa, até só tinha uma resistência, professor, interessante. No começo ainda, até 2010, eu ainda chamava o esporte com o nome inglês, que era Futsack, né? Era o TSSK. E as pessoas tinham uma resistência, elas falavam, mas calma aí, eles viam os pessoas jogando esporte com uma habilidade, já os atletas já tinham uma habilidade grande. E com o nome inglês, eles achavam que o esporte era estrangeiro. Eu tinha que ter essa barreira, eu falava, não, pessoal, o esporte é daqui. E nisso eu já comecei a meditar em querer até, quem sabe, aportuguesar o nome do esporte. Porque eu falava, putz, o pessoal, quando eu mostro o esporte, eles acham que o esporte é estrangeiro, né? Tipo footbag. Mas foi muito legal, pessoal, porque eu, graças a esse campeonato, eu consegui construir as primeiras quadras públicas do esporte. E hoje estou no Parque Barigui, em Curitiba. A prefeitura apoiou a modalidade, construiu essas quadras públicas. Que show, e daí nós começamos a desenvolver a modalidade. E daí, foi no ano de 2011, foi a última federação que eu montei, foi a Federação Gaúcha. Realmente nós tiramos o papel, conseguimos oficializar ela perante o cartório. E daí com essas 3 federações, Paranaense, Catarinense e Gaúcha, eu consegui em 2012 criar a Confederação Brasileira da Modalidade, da qual hoje eu sou o presidente dela. E daí, professor, até eu lembro que eu fiz daí um outro campeonato brasileiro aqui no fundo do quintal, onde eu fiz o primeiro campeonato da história em 2007, 5 anos depois, e lembro que eu filmei até esse campeonato e, cara, a habilidade dos atletas era impressionante. Realmente, apesar de ser um esporte novo, recente e pouco difundido, os atletas estavam dominando as bolinhas, os boleiros, jogando de forma impressionante a modalidade. Eu ficava surpreso, e foi a primeira vez que eu tive a ideia de querer, quem sabe, batizar os nomes da modalidade, os nomes das jogadas. Eu ficava vendo que são jogadas próprias, né? A pessoa dando cortada com o pé, parte interna, parte externa, cabeçadas que eram verdadeiros mergulhos, que batidas legal. com a parte do pé, tipo, parecia um movimento de cauda de um escorpião. E eu tive a ideia. E daí assim, professor, foi numa mudança para 2012, para 2013, que eu tive a sacada de aportuguesar o nome. Eu falei, não faz sentido. Muitas pessoas perguntando para mim, eu falei, cara, eu tive até um sonho. Eu falei, não faz sentido eu continuar com o nome em inglês. E daí eu aportuguesei. O fute, em inglês, que era pé, virou fute de futebol. Sim. O saque, que era C-A-C mudo, né? C-K-C mudo, saque. Virou saque, serviço de atendimento ao consumidor. E daí com isso... Serviço de atendimento ao consumidor. Que bela analogia. O consumidor do futebol brasileiro, que era o fut-saque. E com isso daí, professor, a gente teve uma identificação total como esporte criado no Brasil. Acabou aquela barreira que eu tinha de... Não, mas como é que é criado no Brasil se o nome é inglês? E com o fut-saque em português, ainda mais sendo um acrônimo, né? O fut-saque, que tinha o futsal, que era o futebol de salão, e o futsac, que era o futebol de saquinho, né? Que no começo da brincava de futebol de saco, mas era futsac o nome. E daí, professor, eu também tive uma grande mudança, que foi em 2012 para 2013, porque eu tinha uma dificuldade muito grande para poder ensinar o esporte para as pessoas. Nós apresentávamos em vários colégios, né, já realizando vários campeonatos, tudo, só que as pessoas, principalmente as crianças, tinham uma dificuldade, porque era uma regra que a primeira regra era proibido utilizar as mãos. E daí foi muito legal, que daí eu fui fazer um laboratório com crianças pequenas, em um colégio na região metropolitana de Curitiba, o Colégio Estilo, em Pinhais, e daí eu fiquei durante 2 meses dando aula para crianças da 3ª, 4ª e 5ª série. E foi, olha que sacada, foi um pequenininho da 4º ano, o pequeno João Guilherme, que me deu a ideia de utilizar as mãos para ensinar o esporte. Falei, professor, até eu lembro que ele falou para mim, professor, eu desenvolvi uma técnica. E eu brinquei, né? Pequeno, qual técnica? Ele brincou e falou, professor, eu uso a mão para bater na bolinha e eu passo com os pés. E eu falei para ele, professor Guilherme, mas as mãos é proibido. Ele, mas fica mais fácil. E, inclusive, eu ensinei meus amigos. Eu fui ver os piás jogando na rodinha, molecadinha, e eles estavam dominando a bolinha mesmo. Eles passavam com a mão, recebiam com a mão, batiam com a mão e passavam com o pé. E eu falei, nossa, o pequeno matou a charada. E daí eu fui em cima, professor, de
muita literatura de desenvolvimento motor no corpo humano, que nós temos duas grandes coordenações no corpo humano. A coordenação olho-mão, óculo manual, e a coordenação olho-pé, óculo pedal. E daí eu fiquei vendo que para você desenvolver a coordenação olho-pé, a óculo pedal, tem que obrigatoriamente passar por uma progressão pedagógica e desenvolver a coordenação olho-mão, óculo manual. E quanto mais distante do olho está essa coordenação, mais difícil ela é. Então eu vi, professor, cientificamente, por que eu não conseguia ensinar o futsal para outras pessoas, porque eu proibia utilizar a mão, eu só deixava utilizar o pé. E uma pessoa que não tinha coordenação óculo-pedal desenvolvida não conseguia vencer essa barreira. Então, em 2012 para 2013, nós mudamos completamente a abordagem do esporte. Se a primeira regra lá era proibir utilizar as mãos, passou-se a ser: você tem que começar com as mãos antes dos pés para aprender a jogar futsal. Que legal. Isso foi sensacional, professor, que a gente começou a desenvolver uma nova capacitação, uma nova metodologia, e com isso eu consegui começar a treinar os professores. Porque daí para as crianças, para os jovens, ficou muito mais fácil você começar com a mão, batendo com a mão, e progressivamente você vai inserindo os movimentos inferiores, as pés, os movimentos, né, dos pés, da coxa, e com isso tem essa progressão pedagógica. Até eu falo que foram duas grandes mudanças no esporte. A primeira, o nome, que em inglês foi para português, aportuguesou, e a segunda foi realmente essa técnica de utilizar as mãos, começar batendo com as mãos na bolinha. E daí, professor, no ano de 2014 foi muito legal, nós conseguimos oficializar a modalidade perante o Ministério dos Esportes, fizemos uma cerimônia muito bonita aqui em Curitiba, com a presença do prefeito, com o diretor de esporte lá do Ministério dos Esportes, o diretor, secretário de esporte estadual, municipal, foi muito legal. Oficializamos a modalidade com a Confederação Brasileira, o esporte ganhou todo esse status de esporte, e daí começou a crescer de forma muito grande. Nós começamos a implantar também no interior do estado do Paraná, no norte paranaense, em Japira. Até ali foi muito legal que Japira é uma cidade pequenininha, um município de 4 mil habitantes no norte paranaense. O prefeito adorou a modalidade e ele viu que era muito barato de ser implantado o esporte, era simplesmente chumbar os copinhos do chão, as traves, a rede. Ele fez um investimento e construiu o primeiro centro de treinamento coberto da modalidade. Nós tínhamos quadras na praça pública, né? E daí o esporte começou a crescer de forma muito grande no norte paranaense. Conseguimos botar em alguns colégios estaduais da região. Alguns professores também começaram a dar aula nesse centro de treinamento. E daí, professor, em 2015, eu consegui oficializar a modalidade. Eu criei uma lei do futsal perante a Câmara dos Vereadores e eles oficializaram a modalidade. Com isso, a modalidade estava com o arcabouço pronto para ser inserido nas escolas municipais, na educação física. Em 2016, eu consegui oficializar a modalidade perante a Assembleia Legislativa Estadual, criei uma lei do futsal estadual, ele se tornou o primeiro esporte da história criado no estado do Paraná. Com isso daí, a gente também conseguiu o arcabouço para ser inserido na matriz curricular de educação física das escolas estaduais. No ano de 2007, finalmente, com todas essas legislações municipal e estadual, nós conseguimos inserir como modalidade, como uma opção na educação física das escolas. Isso daí foi uma grande vitória, ele entrou na matriz curricular, por assim dizer, da educação física das escolas estaduais do Paraná. E daí nós começamos a crescer. Em 2018, implantando várias escolas no interior do estado, fazendo várias capacitações. Consegui até levar, a gente teve sempre uma parceria muito grande com o Sesc de São Paulo, volta e meia, sempre umas 2 ou 3 vezes por ano eles convidam a gente para ir para São Paulo, fazer apresentações lá do futsal. E essa mudança primordial da água com a mão, professor, se revelou ainda uma ferramenta muito maior, que o futsal ele se tornou uma ferramenta de desenvolvimento motor infantil. Pra você ter ideia, hoje, professor, nós estamos implantando em várias escolas municipais para crianças do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano, como ferramenta de desenvolvimento motor, graças a essa nossa metodologia com a mão. A gente viu que ele até transcendeu, existe a modalidade, o esporte, mas a ferramenta de desenvolvimento motor hoje é o que eu estou vendendo para várias escolas aqui primeiro em Curitiba, do Paraná, estamos agora tentando implantar em outras escolas, agora vamos entrar muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro, até outras cidades do Brasil, outros estados brasileiros, e entregando as bolinhas primeiramente como uma ferramenta de desenvolvimento motor infantil. E posterior existe também todo o esporte montado para dar sequência, porque de toda essa minha experiência ao longo de todos esses anos, eu vi que o esporte ele acontece na escola, né? A escola que é o lugar para que você vai realmente fazer o esporte crescer. E daí você começa com a iniciação esportiva, utilizando como ferramenta de desenvolvimento motor infantil. Posteriormente você cria o arcabouço para poder desenvolver a modalidade mesmo em si, o esporte de alto rendimento.
E hoje nós temos, professor, o esporte, a modalidade está organizada, né, com as 3 federações, com a confederação. Nós temos um calendário esportivo na qual nós fazemos cerca de 6 ou 7 campeonatos por ano. Que demais, hein? Bastante, hein? Bastante por esporte novo, né? Iniciantes, nós temos abertos, nós temos etapas estaduais e todo ano nós realizamos uma etapa do nacional. Para você ter ideia, hoje nós vamos para a 10ª etapa esse ano, a 11ª etapa do nacional, desde que a gente criou a modalidade. E nós temos, né, os top 16 atletas do Brasil que jogam. Está muito mais concentrado, professor, entre Paraná, Santa Catarina e alguns atletas no Rio Grande do Sul. E nós estamos tentando levar a modalidade para outros estados brasileiros. Mas agora, professor, eu acredito que com essa ferramenta, com essa metodologia nossa criada, de ferramenta de desenvolvimento motor infantil, inclusive até a gente faz, né, esse convite aos ouvintes, aos professores que escutarem o Recrecast, aqui o podcast, que nós temos essa apostila e nós enviamos sem custo a apostila para todos os professores. Que show! Outra coisa Maravilha. legal também, professor, que foi feito, foi no ano de 2016, eu lancei um livro chamado Nascimento de um Esporte, né, que até o subtítulo é Como Inventei um Esporte no Fundo do Quintal. E daí até foi muito legal que quem prefaciou esse livro foi aquele nadador olímpico, Fernando Scherer, do Xuxa, que conheceu a gente através de uma reportagem que fizemos em São Paulo, no Esporte Fantástico. E nesse livro eu conto toda a história, essa história que eu estou resumindo aqui no podcast, de empreendedorismo, todos os percalços. E inclusive também fica o convite para os ouvintes que o livro ele está de graça para baixar no site. Se entrar no site nosso hoje, www.futsac.com, você consegue baixar de graça esse livro. Eu já baixei, hein? Olha que legal, né, professor? Já tem isso daí, já baixou isso daí. É uma história rica de empreendedorismo, porque começou comigo, imagine, há praticamente 15 anos atrás, 16 anos atrás, costurando as bolinhas com a mão, até realmente desenvolver a modalidade. E é uma modalidade que abrange desde os pequenininhos. Nós estamos também utilizando aqui algumas varas da Fazenda Pública em Curitiba, como ginástica laboral, essa metodologia do círculo, o pessoal batendo. Nós estamos colocando também em clínicas de terceira idade, para fisioterapia, para desenvolvimento motor até, e manutenção, né, do arcabouço motor para os mais velhos. Então ele tem um alcance muito grande, as bolinhas de futsal. E tem esse aspecto muito legal de sustentabilidade, por causa que os recheios dela equivale, professor, a uma garrafa PET de 2 litros moída. E hoje o plástico é um dos grandes vilões da humanidade. Sim, né? sim. Todo o plástico produzido no planeta se encontra na natureza. Hoje tem uma mancha de plástico no Pacífico que é do tamanho do estado da França, do país da França. É uma coisa absurda, assim, o plástico demora cerca de 300, 400 anos para se decompor. E o futsal ele carrega essa responsabilidade ambiental, porque é o plástico reciclado, uma responsabilidade social, que a gente montou uma associação de crocheteiras, que hoje nós temos 25 mulheres de baixa renda que fazem as bolinhas. Então é muito legal isso daí, professor. E não deixa de ser aquela coisa de inovação que carrega, que é o esporte hoje, que está sendo difundido e está sendo implantado em várias escolas aí pelo Brasil, pelo Paraná, por Curitiba e pelo Brasil inteiro, professor. Maravilha, cara, que história, hein? Maravilhosa. É grande, né, professor? É grande, mas porque também, assim, pelo que você falou, a história começou lá em 98, então são 21 anos de história, né? Na verdade, são 20 anos, professor. Eu falo 15 anos que eu comecei realmente a operar aqui, né, o esporte, mas a história inteira começou em 98 na Austrália. Foi lá que foi o clique inicial que eu tive de falar, putz, essa parada acho que dá samba no Brasil. Maravilha, dá samba mesmo, de muito esporte. Agora que você contou contou bastante da história aqui do esporte, que foi muito esclarecedora. Para quem não conhece e não gosta muito de ler, ouvir esse podcast é maravilhoso. Que vai conhecer. Sim, acho que é um aprendizado passivo, né, professor? Isso. Escuta o podcast e fala, nossa, olha só a ideia lá que o paranaense teve de como que ele desenvolveu a modalidade, né? Sim, meu, show de bola. Agora conta pra gente como que funciona, para quem está ouvindo um podcast, às vezes não tem como parar para procurar um vídeo do futsal, como que funciona a dinâmica do jogo, as regras mais básicas do jogo. Com certeza, professor. O futsal hoje, né, ele é uma mistura de futevôlei com tênis com futebol. Ele é praticado com uma bola de crochê pequenininha, que pesa 50 gramas, recheada com plástico reciclado granulado, parece um saquinho. Ela é jogada, o esporte ele é praticado numa quadra que mede 5 metros de largura por 10 metros de comprimento, com uma rede divisória de 1,5 metro de altura. Teu objetivo é semelhante ao futevôlei, é derrubar a bola no campo adversário. E você joga-se individual ou duplas. E ambos são 3 sets até 21 pontos corridos sem vantagem. Na modalidade individual,
você pode dar no máximo 2 toques na bola, sendo que é obrigatório dar os 2 toques somente na recepção do saque. Depois é facultativo, 1 ou 2 toques. E pode utilizar cabeça, tronco e membros inferiores. E na modalidade duplas, você pode também 3 sets até 21 pontos corridos sem vantagem, e você pode dar 2 toques por pessoa e 5 toques no conjunto da dupla. E existe a obrigatoriedade da bolinha passar pelos 2 somente na recepção do saque. Depois é facultativo, pode ser batata quente, mas geralmente a dupla, eles aproveitam esses 2 toques por pessoa e 5 toques na dupla, um passa para o outro, do outro companheiro, o companheiro levanta e o outro ataca. Até um jogo tão bonito quanto individual. Um set mais ou menos de futsal disputado, né, que são melhor de 3 sets para ganhar, né, você tem que ganhar e cada set vai ter 21 pontos corridos sem vantagem, demora em torno de 20 a 25 minutos. Por set? Nossa, perdão, é bem cansativo, né? Perdão, professor, eu me expressei errado. O set demora cerca de 7 ou 9 minutos. O jogo inteiro demora 25 ali. Tudo. Então bem rapidinho. É rapidinho, né? O negócio que é um saque ali, mas existem ralis ali, é bem interessante o futsal, que geralmente o tempo do rally demora cerca de seus 10, 15 segundos. Mas existem ralis que passam de 30 segundos, a bolinha fica cruzando no ar mesmo. Caraca. O pessoal hoje domina mesmo ela. Então, existe uma particularidade também para falar para os ouvintes, que o campo individual ele é um pouco menor. O campo individual ele cresce, ele diminui 1 metro no fundo de cada campo. Então, individual, tecnicamente, teria 8 metros de largura por 5 de comprimento. Em duplas que cresce 1 metro a mais. Eu me inspirei que nem no tênis, no jogo do tênis, você joga em duplo, o tênis cresce para o lado. O futsal cresce 1 metro para trás, o campo fica um pouco maior em duplas, né? Como tem 2 pessoas, individual ele diminui 1 metro. E daí assim, professor, o jogo oficial você não pode utilizar as mãos, mas a gente desenvolveu uma técnica para iniciantes, na qual a pessoa pode receber com as mãos e passar com os pés, para começar a ter essa coisa de iniciação esportiva mesmo. Tanto que hoje a gente já fez alguns campeonatos no ano passado, um campeonato escolar, na qual os pequenininhos, que são até o 5º ano, até o 6º ano, eles podem dar um toque com a mão, eles recebem com a mão e passam com o pé. Que legal. Já as regras oficiais, você não pode utilizar as mãos, as regras oficiais é tipo futevôlei. Mas é interessante que essa técnica da mão, ela ajuda a pessoa a dominar, a ter essa progressão pedagógica até ela se sentir segura e ela possa jogar com as regras oficiais, professor. Que show de bola, né? Então, pelo que você explicou, é um esporte altamente dinâmico, ativo, né? O tempo todo você tem que estar ali se mexendo. Eu vi alguns vídeos na internet, até a Universidade Futsal, que é o canal de vocês, né? Lá do YouTube. Quem quiser ir dar uma olhadinha, é muito bacana. E eu vi um vídeo da que os caras fazem cada coisa com o futsal. Sim, eles batem, professor, de trivela, com a sola do pé. Até interessante, uma coisa legal para os ouvintes do podcast, que nesse livro que eu lancei, que está disponível para download no site do Futsal, o www.futsac.com, eu batizei, professor, os movimentos com nome de animais. Se a pessoa olhar a partir da página 188 do livro, tem os desenhos. Então existe o Shark Attack, que era do futevôlei, que é com a sola do pé, virou o ataque tubarão. Tem a patada do leão, chicote do lagarto, escorpião, peito de pomba, o ombro do gorila, o bote da cobra. São 16 movimentos inspirados em animais que eu batizei e fiz as ilustrações bem legais mesmo. Que show! Coloquei no livro disponível. Isso é um aspecto lúdico até para as crianças, né? Com certeza. E o atleta completo, ele domina os 16 movimentos do futsal. Sim, com certeza. Hoje a gente vai aprender como que é? O ataque do tubarão. Sim, esse daí o cara tem que ter uma elasticidade, que você levanta o pé lá em cima e bate com a sola do pé de cima para baixo, professor. Ave Maria! Tem que ter elasticidade. Tem que ter uma habilidade, assim, uma elasticidade muito grande, assim, um atleta de futsal. E uma coisa legal do futsal, que ele é um esporte que tem um alto gasto calórico. Nós uma vez fizemos um estudo com o frequencímetro, com o pessoal da educação física de uma universidade aqui de Curitiba, e o futsal, você chega a gastar ele em 1 hora cerca de 1.100 calorias. Caraca! Ele gasta pra burro. É uma coisa assim que eu lembro que o squash, que é um esporte que gasta muita caloria, o squash é 1.380. E o futsal que estava pau a pau, o futsal que é 1.100 calorias, que realmente o atleta se mexe muito. E também é uma coisa interessante, é um esporte de baixo impacto. A gente já fez mais de 100 campeonatos ao longo de toda essa história. Nós nunca tivemos uma lesão no futsal devido ao campeonato. Na verdade, o que mais teve são os atletas com cãibra, alguma coisa que é esforço muscular. Sim. É normal no campeonato. Mas nunca tivemos uma lesão em toda a história do esporte. Então isso demonstra que é um esporte de baixo impacto, né? Não existe muito contato.
E também essa coisa de fortalecimento dos joelhos, dos membros inferiores. Ajuda muito nessa propriocepção da pessoa, no fortalecimento. Então, tem vários benefícios que envolvem a prática do esporte. E agora esse último benefício, que é a ferramenta de desenvolvimento motor infantil, que pra gente está se revelando uma grande surpresa, professor. Até digamos que é a salvação nossa aqui da empresa, porque é onde a gente está vendendo as bolinhas para os colégios, para vários lugares, para até as empresas de recreação, que o senhor está falando, né? Deu uma ideia bem legal essa coisa da nós entrar em contato, porque acho que é uma coisa barata, uma ferramenta barata, e ajuda muito com essa metodologia nossa, que nós temos todo o beabá, iniciação, uma série de jogos e brincadeiras que você pode fazer com as bolinhas de futsal. Sim, muito bacana mesmo, muito legal, muito show de bola, parabéns pelo trabalho. E aí já está quase chegando ao fim aqui o nosso bate-papo, mas para encerrar, eu quero que você diga aqui pra gente onde vocês já chegaram. Você contou um pouquinho que você já tem Federação Brasileira, tal, enfim. Mas quais são os próximos passos do Futsac? Onde vocês querem estar nos próximos anos? Olha que legal, professor. A gente está agora batalhando aqui, porque apesar do Futsac estar sendo difundido, nós já estamos em algumas escolas municipais, a gente que é da área esportiva, a gente sofre só um revés, professor, porque assim, geralmente quando um governante se encanta com a modalidade, abraça a modalidade, e geralmente quando tem uma outra eleição e troca o governante novo que entra, ele não quer nada do antigo. Então eu já sofri muitas vezes na pele isso, nós estava próximo de implantar o esporte em vários lugares, tendo aquele suporte, quando muda o governante, seja um novo prefeito ou um novo governador, ele não quer nada do antigo. E daí a gente meio que volta a estaca zero. Isso é até uma burrice, né, professor? Por causa que o esporte, digamos, não tem partido político, ele não tem essa coisa. Ele é partidário, ele é mais uma medicina. Sim. Mas assim, professor, nós estamos agora com a nossa meta muito grande de implantar o Futsac em todas as escolas municipais. Aqui de Curitiba são cerca de 400 escolas. Nós queremos implantar em todas as escolas municipais e também partir agora para possível implantação nas escolas estaduais do Paraná também, que ele já está na matriz curricular, essa coisa, até o novo governador que entrou, o Ratinho Júnior, que sabe vai nos dar um apoio. E futuramente, professor, nós estamos também agora com esse plano de expansão para outras escolas do Brasil inteiro. Nós estamos agora começando um forte ataque no estado de São Paulo, né? Ataque, né? Uma forte implantação. Nós vamos entrar em contato, nosso plano é pelo menos entrar em contato com todas as escolas de ensino fundamental 1 e 2, ensino médio de São Paulo, para ofertar o material do Futsac. Inclusive nós já estamos encaminhando, né, as apostilas de capacitação com os exercícios, tudo, para que eles possam ver e nós possamos implantar em outros estados brasileiros. E nosso plano é continuar. É implantar, seja no São Paulo, depois para o Rio Grande do Sul, né? Já tem um pouco para Rio de Janeiro, aí quem sabe, professor, aí para o Ceará, para Bahia, para todos os estados brasileiros. Então nosso plano mesmo é expandir a modalidade para outros estados como ferramenta no início de desenvolvimento motor infantil e tendo também esse arcabouço para as pessoas que gostarem, os professores gostarem e expandirem e até implantarem como modalidade esportiva nas suas cidades. Show de bola. E se a gente aqui do Recrecast puder ajudar de qualquer forma, assim, estamos, eu acredito que ajudando já com esse episódio, com esse podcast, a difundir ali pelo Brasil. Se os criadores que não conhecem podem pesquisar sobre o Futsac e sim, tenho certeza que eles vão se encantar. Se não vão usar na sua prática diária, mas pelo menos podem brincar bastante em casa de Futsac, que é super divertido. Até a gente faz assim um convite aos criadores que eles entrarem no site e algum entrar que tem a folha lá de contato, mandar pra gente, nós enviamos pro pessoal toda essa nossa apostila de capacitação com todo início de exercícios, né? Sejam com a mão, com jogos, apostila de desenvolvimento motor infantil, nós enviamos sem custo, é só os recreadores, se tiverem interesse, podem entrar em contato com a gente através do site. Eu envio todo esse material por PDF. A gente tem muito material bem legal mesmo para o pessoal poder difundir a modalidade e para eles poderem conhecer a modalidade, professor. Show de bola. O Marcos, só uma pergunta aqui. Tem algum próximo campeonato em vista esse ano ainda, de 2019? Olha só, a gente tem mês que vem, no final de julho, nós vamos ter um aberto aqui em Curitiba. E como o nosso esporte está mais sediado aqui, a gente tem um aberto agora no final de junho em Curitiba, daí nós temos em agosto um estadual também aqui em Curitiba, daí nós temos também um estadual em Santa Catarina no segundo semestre, só que não está a data definida, e no final do ano nós temos em dezembro,
se não me engano, dia 8 de dezembro, nós temos uma etapa do Nacional aqui num ginásio aqui, que é a principal praça de Curitiba Esportiva, Praça Oswaldo Cruz. Nós sempre finalizamos o ano realizando esse campeonato nacional da modalidade. Mas o convite que eu faço também aos ouvintes do podcast é que eles entrem, né? A gente sempre comunica, né, nas redes sociais, através do nosso site, mas também se entrarem na nossa página do Facebook, que é facebook.com/Futsac, a gente sempre comunica, seja os campeonatos, a nossa agenda esportiva, tudo certinho, mantendo antenado através dessas redes sociais para poder ter essa comunicação com o público. Isso. Vocês têm Instagram? Também temos Instagram, professor, Futsac, @Futsac é nosso Instagram, tem várias imagens lá, sempre a gente está botando agora, até a última imagem foi 2 semanas atrás, desse campeonato de iniciantes que os atletas jogaram, até a gente botou agora umas imagens, né, no Instagram, a gente sempre vai colocando, né, a cada 2 dias a gente coloca alguma inserção, uma imagem, mas a gente tem um álbum de fotos muito legal na nossa página no Facebook, com todos os campeonatos que a gente já fez. É impressionante mesmo, professor. São imagens belíssimas do esporte do futsal. Show. Eu vou deixar, gente, quem tá ouvindo, você que tá ouvindo, eu vou deixar todos os links aqui de todas as páginas que ele falou aqui na descrição do episódio, tá bom? Se quiser conhecer, é só baixar a descrição do episódio e clicar nos links, tá bom? Do Facebook, do Instagram, na página do site deles, onde baixar o livro, o e-book. Tá, vai estar tudo aqui explicadinho. Para poder divulgar, eu fico muito grato, porque é uma forma muito grande pra gente ainda, que é um esporte novo, desconhecido, poder que as pessoas conheçam e tenham acesso a todo esse material, professor. Isso aí. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final desse episódio aqui, desse episódio do Esportes Brasileiros. Espero que você tenha gostado de conhecer o Futsac, que é um esporte que surgiu lá em Curitiba, que está trabalhando firme e forte aí dentro das escolas como uma ferramenta pedagógica, né? Uma metodologia de ensino muito bacana para os professores de educação física ou até mesmo para os professores de outras matérias, né? Se quiser implementar aí, usar de forma criativa o Futsac dentro das suas aulas. E eu me despeço aqui agradecendo muito o Marcos Juliano por ter participado aqui, dado um pouquinho do seu tempo para falar um pouquinho do Futsac. Espero que esse episódio traga muitos frutos, tanto para o Futsac quanto para o Recrecast, tanto para você que está nos ouvindo, que você possa ter agregado bastante para a sua prática como recreador, como educador, como animador ou como gestor de empresa, tá bom? E Marcos, quiser deixar uma mensagem para a gente encerrar aqui, fique à vontade, cara. Olha só, então eu fico agradeço primeiramente, professor, pela essa oportunidade de difundir, divulgar essa modalidade no Recrecast, os recreadores, e convidar eles a conhecerem o esporte e convidar eles a conhecerem essa ferramenta também. E estamos aqui abertos, inclusive até fica um convite, que é o pessoal que conheceu aqui no Recrecast, se entrar em contato com a gente. Hoje existe uma loja virtual do Futsac, dessas bolinhas, elas são vendidas no mercado por R$25. Mas se o pessoal entrar em contato com a gente através do site e falar que ouviu no Recrecast, nós conseguimos um desconto muito grande para eles, para o pessoal que comprar as bolinhas da Futsac aqui, para os recreadores ou professores que estiverem ouvindo com a gente. Só falar que escutaram aqui no podcast, já consegue esse desconto, que a gente consegue dar um desconto aí substancial aí de 25%, professor, no preço. Nossa, maravilha, um baita desconto, hein? Opa, é sempre bem-vindo, né? Nessas épocas hoje um descontinho desse é sempre bem-vindo, professor. Com certeza. Gente, agradeço você estar assistindo esse episódio e nos vemos no próximo episódio aqui do Esportes Brasileiro. Qual esporte será que nós vamos escutar na próxima, hein? Abraços lúdicos e até a próxima!